O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então, Jesus perguntou-lhes: vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então, Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: tomai cuidado, para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no tempo do advento. Eis que o Senhor virá. Ele virá com poder e majestade, e ele há de iluminar os olhos dos seus servos. O Senhor virá. Essa é a expectativa deste tempo maravilhoso que nós estamos vivendo. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas que ele virá. Na carta de São Pedro deixa isso bem claro. Olha, não fiquem dizendo aí que o Senhor está demorando, e aí, por causa dessa demora, há um esfriamento no coração. Aí as pessoas vão dizendo, uma vez que está demorando, então vamos fazer da nossa vida o que nós queremos. Aí São Pedro diz: não é por aí. Não é assim que deve pensar. Mas nós devemos pensar da seguinte forma: Deus está dando mais tempo para que aqueles que estão com o coração endurecido possam se converter. Mas que ele virá e não tardará. Para nós católicos, a segunda vinda de Jesus, ela deve ser vista com muita alegria, porque quem não deve não teme. Agora, quem estiver devendo alguma coisa, é hora então de rever a situação, é hora de mudança de vida, é hora de ir em frente e pedir a Deus a graça então da conversão, da mudança de vida, para que você também possa viver este tempo sem nenhum temor, sem nenhum medo. Como dizia Santa Teresinha, se o Senhor viesse hoje, se Ele viesse me buscar, eu continuaria fazendo tudo o que eu faço. Olha só. Estão vendo a liberdade dela? Ela estava tão em Deus que ela não temia. Pelo contrário, quando ela estava prestes a morrer, ela dizia: o ladrão está vindo me buscar. Porque Jesus nos disse que ele viria como um ladrão, porque ninguém sabe a hora que o ladrão chega. De repente o ladrão faz a limpeza e vai embora. Essa é a comparação que Jesus faz, e isso Santa Teresinha dizia. Então, na primeira vinda, o Senhor veio limpar e colocar em ordem, limpar toda a sujeira causada pelo pecado original. Deixou tudo limpo e mostrou para os homens: agora eu já limpei. Vivam na limpeza, não vivam na sujeira. A sujeira aqui
é o pecado. A limpeza aqui é a graça, é a santidade. Porque a qualquer momento eu virei para buscar aqueles que estarão limpos. Os que estarão sujos, eu não levarei comigo. Esse é o tempo. Mas vamos ao evangelho de hoje. Aqui está dizendo assim, é o evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 27 a 31. Diz assim: partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. Partindo de onde? Jesus havia feito 2 milagres. Um é daquela mulher hemorroísa, que tinha aquele fluxo de sangue, e Jesus a curou porque ela quis, ela foi atrás dele, e ela disse: se eu tocar nele, eu serei curada. E isso aconteceu. Vejam que é a iniciativa dela. E depois, a filha de Jairo, que havia falecido, e ele pediu que Jesus a ressuscitasse. E Jesus vai lá, o pessoal começa a fazer gozação, dizendo que ela já tinha morrido e tal. Jesus não entra em discussão com o pessoal, ele somente diz que a menina estava dormindo, e ele foi lá e a menina ressuscitou. Então, partindo dali é desta casa. Então ele continua o caminho, de repente aparecem esses 2 cegos. Tem piedade de nós, filho de Davi. Tem piedade de nós. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. E os olhos deles se abriram. Meus irmãos, na primeira vinda, foi isso que Jesus veio fazer. O pecado original, o pecado dos nossos pais, de Adão e Eva, os tornou cego. E essa cegueira foi passando para todos nós. Nós nos tornamos cegos. Essa cegueira aqui, que é uma cegueira espiritual, significa deixamos de enxergar Deus. Deixamos de enxergar o esplendor de Deus. Deixamos de enxergar a beleza de Deus. Foi isso que o pecado original causou. Jesus, na primeira vinda, ele veio tirar todas as escamas dos nossos olhos. Foi isso que ele veio fazer. É por isso que na noite de Natal, lá vai falar no livro de Isaías, que a luz brilhou nas trevas. Está vendo o significado espiritual? Esse mundo nos deixou cego. O pecado original nos deixou cegos, ao ponto de nós não podermos enxergar nada das coisas de Deus, como eu falei antes. Como os anjos que estão lá diante do Senhor, eles veem o esplendor de Deus, eles veem a glória de Deus. Os anjos decaídos perderam tudo isso. Mas aqueles que foram fiéis, eles veem o esplendor da glória de Deus. E Deus quer que nós vejamos o esplendor da sua glória. Meus irmãos, não existe coisa mais bela do que o esplendor da glória de Deus, do que Deus. Não há coisa mais bela do que isso. Não há satisfação maior no coração do homem e na vida do homem do que contemplar a face de Deus.
Então a segunda pessoa da Santíssima Trindade veio para tirar todas as escamas, toda a cegueira. E isso aconteceu no lenho da cruz. Quando Jesus estava morrendo na cruz, e ele olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E em seguida ele morre. Naquele momento, a beleza, o esplendor da glória de Deus, que nós não podíamos enxergar com a morte de Jesus, levou nós a enxergarmos de novo. Mas aqui tem um detalhe. Para nós enxergarmos verdadeiramente a glória de Deus e estarmos com Ele um dia, vai ser necessário que nós peçamos a Deus. Como esses dois cegos disseram: tem piedade de nós, filho de Davi. Tem piedade de nós. Nós não podemos mais ficar claudicando, andando nesse mundo para lá e para cá, sem saber para onde ir. É como se nós estivéssemos numa selva fechada durante a noite, andando sem saber para onde ir, sem saber para que lado, sem bússola, sem nada, sem uma lanterna na mão, sem um fósforo para clarear, sem um celular. Hoje se usa também a lanterna ali, né, do celular, sem nada. Imagina você indo de um lado por outro, sem saber para onde ir, e as feras ali prontas para te pegar, os demônios prontos para pegar, porque quando nós estamos cegos, nós somos presa fácil do demônio. Como uma pessoa numa floresta escura, sem poder enxergar, sem poder ver nada, ela se torna uma presa fácil para os animais. Mas se nós enxergarmos, nós temos até como fugir. Então Jesus ele veio para isso, mas há uma necessidade grande, porque Deus nos deu a liberdade para nós querermos. Por isso que os cegos vão e dizem: tem piedade de nós. Então Jesus falou para eles: vós acreditais que eu posso fazer isto? Isso, eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. Nesta segunda vinda, meus irmãos, nesse tempo que Deus deu entre a sua encarnação, morte e ressurreição e a ascensão aos céus, aonde ele está sentado à direita do Pai, neste tempo é o tempo dos cegos pedirem para enxergar. Meus irmãos, acreditem numa coisa: 2000 anos é pouco diante da eternidade. E se 2000 anos é pouco, imagine a idade que nós temos. 56 anos eu tenho. Para 2000, a gente acha que é muito. Para Deus é pouco. E 56 anos, menor ainda. Quantos anos você tem? Tem gente que tem mais idade do que eu e tem gente que tem menos idade do que eu. Neste tempo, é o tempo de nós pedirmos a Deus para nós enxergarmos. É o tempo de nós pedirmos a Deus a graça do pecado não tomar conta mais de nós. Senhor, me limpa. Porque é preciso isso, meus irmãos. Jesus, quando ele vier, ele tem que nos encontrar limpos, não sujos. E aqui acontece duas questões. Os que estão limpos, ou seja, os que estão
Os que enxergam precisam pedir a Deus a graça da perseverança para continuar enxergando, porque os nossos inimigos vão fazer de tudo para nos tornar cegos. Então nós precisamos estar todo dia pedindo: Senhor, não permitas que eu fique cego. E aqueles que estão cegos precisarão fazer como esses dois cegos: Senhor, tem piedade de mim, porque eu quero enxergar. Você compreende? Os que enxergam, aqueles que vivem na fé católica, que é fiel, que no dia a dia ali está lutando. Hoje é a primeira sexta-feira do mês, aqueles que se comprometem, né? Sempre ali na primeira sexta-feira do mês se confessar, desagravar o coração de Jesus. Amanhã já vai ser o primeiro sábado e assim vai fazendo, desagravando também o Imaculado Coração de Maria, ou seja, lutando para não ofender a Deus e pedindo por aqueles. Então esses vão se confessando. Imagine se todo mês você se confessa, vai ser 12 vezes no ano. 12 anos ali pedindo a Deus a graça de continuar na fidelidade, mas de repente você cai. E aqueles que não se confessam precisam passar a se confessar. Enxergar as suas faltas, enxergar que está vivendo uma vida errada. Meus irmãos, nós temos pouco tempo. Pouco tempo resta para nós. Não fique pensando, como diz no ditado popular, que você vai ficar para titia, não. Você não vai, nem você e nem eu. Nós precisamos, neste tempo, estar enxergando. E os que não enxergam, passar a enxergar. É difícil quando nós estamos lá, nós padres, no confessionário. E às vezes chegam pessoas que a impressão que tem é que elas querem enxergar, mas elas saem de lá sem querer. Aquelas que estão na cegueira de pecados mortais, mas elas se acham que aquilo ali não é problema, e nós sacerdotes dizemos: olha, isso aqui você tem que largar. E ela diz: você está me julgando e quer continuar porque Deus é misericórdia, Deus é perdão. Mas a pessoa, Deus é misericórdia e Deus é perdão, mas ela não quer sair. Ela quer continuar cega. Aí às vezes ela quer até confessar aqueles pecados que a pessoa não perde a graça, que são os pecados veniais. Mas aquele que é mortal, que poderá levar ela para o inferno, ela não quer, ela quer continuar com aquele dali. Está entendendo? É aquela pessoa que acha que ela enxerga, mas ela não está enxergando nada, e ela precisa abrir o coração, mas como acontece também com outras, que quando chegam lá, elas não sabiam que aquilo ali era pecado, e ela diz: meu Deus, perdão, padre. Perdão, o Senhor me fez enxergar. Em qual situação que você está, meu irmão? Você que está me ouvindo agora. Se Jesus chegasse agora, você estaria enxergando ou na cegueira? Em qual das duas situações você está? Porque ele vai chegar. Não é brincadeira, não brinque, isso não é história de carochinha. O Senhor vai chegar. Ele virá com esplendor e glória. E o tempo agora é de dizer: piedade, Senhor, eu quero enxergar. E tem uma coisa, meus irmãos, às vezes tem coisas que nós ainda estamos na cegueira. Tem outras que, graças a Deus, nós estamos enxergando.
Tem outras que nós ainda estamos na cegueira. Então é preciso pedir: Senhor, ilumina a minha mente, ilumina meu coração. Mostra-me, Senhor, aonde eu estou cego ainda, porque eu não quero estar cego quando o Senhor chegar. Eu acredito que você também. Quando o Senhor chegar, eu sei que você quer ir com Ele. Mas não vai dar para ir com Ele se eu e você estivermos na cegueira. E aqui eu quero lembrar também de você que estava enxergando e agora você está se tornando cego. Muito cuidado. Não entrem nesta onda. Você que estava levando aquela vida de santidade, estava caminhando bem, lutando diariamente e de repente agora você já começou a desanimar e aquela vida velha está voltando, a cegueira. Sabe quando aquelas pessoas elas vão se tornando cegas aos poucos? Aos pouquinhos ela vai perdendo a vista. Cuidado você, que estava enxergando e aos poucos você está se tornando cego. Aquele pecado que você não cometia, você está percebendo que ele está começando a voltar de novo? Aquele pecado que coloca em xeque-mate a sua salvação, a salvação da sua alma, está vindo aos poucos. Meus irmãos, pelo amor de Deus, pelo amor que você tem a Deus e pelo amor que você tem pela tua alma, volte a enxergar de novo. Não volte a essa vida velha. Não volte. Seja de Deus. Porque o Senhor virá e não tardará. Se o Senhor chegar hoje, você vai estar pronto, enxergando, ou na cegueira? Que desastre grande vai ser para aqueles que não estiverem enxergando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.